Então, gente, esse vídeo eu vou fazer as minhas 3 tiragens, tá bom? Esse eixo, né, que a gente tá vivendo agora, Virgem, Peixes, é um eixo que fala muito de realidade versus fantasia. Trabalho, materialidade versus entrega, fazer algo pelo outro, sentir, né? A razão e a sensibilidade, né? Razão em Virgem, regida por Mercúrio, sensibilidade, Peixes também, Peixes que está muito relacionado, é regido por Júpiter e corrigido por Netuno, né? Então, basicamente o principal tema desse eixo Virgem-Peixes, né? Porque Lua cheia é sempre uma oposição ao Sol, é basicamente um eixo que fala de limites. Me chamo Bruna Paludo. Na internet eu sou conhecida como Madama Brona, eu faço horoscopinhos, falo sobre astrologia, sobre tarô e, enfim, sobre a minha vida também. E é isso. E o pessoal que assiste você normalmente é, assim, dos 20 aos 30, né? Tipo, essa geração que é bem ligada à astrologia. Por que você acha que as pessoas dessa faixa etária levam tão a sério a astrologia? Tipo, né? Às vezes a gente sai de casa além do horóscopo. Sim. Bom, eu tenho 31 anos e acho que a minha geração, millennials em geral, gostam bastante de astrologia. Eu acho que isso é até, de certa forma, uma resposta ao nosso mundo que é extremamente tecnicista, racionalista, que tem essa certa frieza também, até de nós estar falando pela internet, a gente está num período tão de frieza que a gente não pode nem se encostar. Enfim, acho que é uma tentativa de resgatar algo que ficou nas tradições antigas. Tanto é que a astrologia e o tarô são... O tarô, outras formas de oráculos também, não só o tarô, e a astrologia especialmente, é um legado da humanidade, assim, ela é milenária, ela é antiga, e acho que o grupo de pessoas mais jovens, millennials, mas o meu público, assim, apesar de ser a maioria dessa faixa dos 20 aos 35 anos, eu recebo muitas mensagens de mulheres, de homens acima dos 50, 60 anos. Eu sinto que essa curiosidade, talvez, ou essa busca pelo sentido ou dos mistérios da vida, ela meio que passa por todo mundo, assim. Mas as pessoas mais da nossa geração, digamos, e jovens adultos, assim, de uma forma geral, talvez estão encontrando recuperando essa linguagem astrológica para trazer isso para sua vida, como autoconhecimento, como jeito de se conectar, resgatar realmente algo do passado. De um passado talvez... bem passado. Pula um sentido, digamos assim. Quando a gente pensa em astrologia, na astrologia tudo tem o seu lugar. Tudo está conectado, tudo está em sincronia, em sintonia, em alinhamento, digamos assim. Existe uma harmonia cósmica. E acho que isso, de certa forma, traz uma paz para o coração. Mesmo a ideia de destino, digamos. De entender que nem tudo está no nosso controle. Ajuda a ver sob um outro ponto de vista coisas que a ciência mostra, né? Fala sobre, que às vezes a psicologia vai falar sobre, enfim, vem mais um ponto de vista, acho que acrescenta. Assim, tá meio um caos político, né? Já saiu o Mandetta, agora saiu o Moro, a gente não sabe até quando vai ficar o Guedes, tá bem instável. Não sei, hoje tinha algum posicionamento, algum planeta retrógrado, eu não sei, algum indício astrológico de que o dia ia ser assim, bem caótico? Sim, a gente tem maneiras, né? Existem inúmeras técnicas também muito antigas, que vêm lá do berço da Grécia Antiga, lá do período helenístico, de fazer previsões com base nos movimentos da Lua, do Sol, enfim. E para a comunidade astrológica, 2020 ser um ano tão extraordinário, tão peculiar também, não é tanta surpresa, porque já faz uns bons anos que diversos astrólogos e astrólogas de renome, assim, professores, estão comentando sobre a especificidade desse período que a gente está passando,
que acontece de tempos em tempos, né? Não é a primeira vez que acontece. E esse período é o que estava previsto para 2020? De um modo geral, o que a gente tem que marca, assim, que é super marcante, é uma conjunção entre Saturno e Júpiter. E na astrologia moderna, a gente considera também os movimentos de Urano em Touro, Plutão em Capricórnio. Essa grande conjunção, digamos assim, de Capricórnio, já dava base aí para muitos astrólogos falarem sobre essa característica saturnina dos nossos tempos, né? Saturno é o deus do tempo, então ele é na astrologia tradicional, ele é o último na hierarquia celeste. Então ele vai falar das fronteiras, ele vai falar da pele, por exemplo, ele é um significador de máscara também, de não me toque, de frieza e de morte também. Tem um significado muito profundo dos trânsitos astrológicos de 2020 que falam sobre morte, em diversos aspectos, né, no metafórico e físico também, porque a astrologia ela também se relaciona com os aspectos, os eventos do mundo, não só com os mapas pessoais das pessoas, mas com os eventos do mundo. E muitos astrólogos já apontavam, inclusive, para uma crise geral no capitalismo, uma crise de confiança, uma crise nas instituições, nas autoridades, que é basicamente esse grande fim de ciclo e essa reestruturação bem geral, assim, que é muito representada por Saturno em Aquário, Saturno, Júpiter. A ordem o poder no mundo está se redistribuindo, digamos assim. E eu vi que você postou que o Moro é leonino. Você fez uma pastoral de algum outro político, eu não sei, do Bolsonaro ou de algum outro líder político, assim, da Dilma, do Lula ou do FHC? Ou não chegou a fazer isso? Tem uma tradição na astrologia que, tipo, os astrólogos... Tem essa tradição na astrologia que os astrólogos sempre fizeram mapas de figuras políticas, de figuras históricas. Isso está no cerne, inclusive, de um grande estudo de uma grande parte da história da astrologia, que é estudar as relações de poder. Então, eu pesquisei, a gente já falou muito sobre os possíveis mapas, né? A gente precisa sempre do horário certinho de nascimento de uma pessoa para fazer um mapa dela e comparar com o mapa do Brasil. Então, nem sempre a gente tem essas informações seguras, fáceis. disponíveis e fáceis, claro. Mas, assim, tem inúmeros astrólogos, se as pessoas tiverem interesse em conferir, tem um site aqui no... Eu fiz mapas da galera, por exemplo, o Sérgio Moro leonino com Sol na casa 9. Isso é uma coisa bem marcante, fala talvez da força política que ele tem, assim como o Bolsonaro é um ariano, enfim, por aí vai, né? A gente vai fazendo essas correlações. A gente que às vezes substitui, assim, ir para terapia ou alguma coisa, né, mais da psicologia para ler o horóscopo ou pedir para ler uma astral ou pedir para fazer um jogo do tarô e achar que está resolvido o problema, né? Você acha que a psicologia ela tá bem entrelaçada à astrologia? A astrologia meio que teve uma renovação da astrologia desde o século passado por causa das correntes psicológicas. Então, Jung, o estudo do inconsciente pelo Freud, renovou esse estudo da astrologia. Então, a astrologia humanista, a astrologia psicológica, ela é uma astrologia muito popular, que tem muitos profissionais e um grande público que engaja nesse conteúdo, nesse ramo da astrologia. Mas, de forma geral, é importante que eu acho que eu gosto de enfatizar isso, que a astrologia ela não é psicologia, ela não substitui psicologia, ela pode ser muito terapêutica, porque o ato da gente buscar uma narrativa, colocar simbolismo, falar dos mitos, analisar a nossa vida, isso sempre vai ser terapêutico, mas obviamente ela não vai substituir análises e psicoterapias, enfim. Eu acredito que tem uma parcela, e às vezes é mais jovem, as pessoas adolescentes na internet, principalmente, às vezes elas levam muito a sério, de um jeito muito superficial, muito raso, falando... Às vezes a gente está fazendo só um meme, é só uma piada, e tem gente que leva a sério. Então tem gente que às vezes acha que realmente o horóscopo vai estar... Eu vejo assim, eu sou escritora de horóscopos,
E para mim é uma linguagem, é uma estética também. E é um jeito de fazer, é um biscoito da sorte. Eu faço análises, elas são verdadeiras, mas elas têm mais esse intuito de gerar reflexão, ou de ser um biscoito da sorte do dia, algo para você pensar. Não vai substituir, enfim, eu sei que tem gente que acredita nisso, mas esse tipo de coisa, inclusive, é meio que traz um demérito para a astrologia, assim. Porque para alguém falar o destino de outra pessoa, ou ser algo muito poderoso, exige todo um estudo e tudo mais. E, enfim, e eu acho também que essa geração mais jovem e os millennials têm enfim, tem um interesse muito forte pelo autoconhecimento. Então, por exemplo, eu tenho muitas clientes que elas já fazem análise há muito tempo, fazem outros processos terapêuticos com psicólogos, enfim, com N profissionais da área do cuidado, da saúde mental, e de tempos em tempos elas vêm ler o mapa comigo, ou ler um tarô, muito mais para ouvir sob uma outra perspectiva, sob um outro olhar, as próprias questões delas, assim, não é para substituir, é para acrescentar. Então, eu acho que quando a astrologia é vista dessa forma, como enriquecedora, como recurso de linguagem, como arte, assim, ela fica mais bonita até. Para o final do ano, eu entendo que, assim, do mesmo jeito que dá para ter mapa astral de político e de qualquer outra coisa, de cachorro, de qualquer animal, o Brasil tem um mapa astral, né? A gente pode dizer que, bom, o Brasil... Eu não sou eu não gosto de ser muito otimista, não gosto de ficar também... Às vezes é bom pensar na melhor... não sei como é que eu posso falar, deixa eu pensar. Não quero dizer, vai dar tudo errado, não tenho esperança nenhuma para o Brasil, que horror, né? Mas o que eu posso dizer, assim, de bem geral, é que a gente vai ter aí uma conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário para o final do ano, que vai ser uma ênfase aí numa reestruturação social, numa reestruturação comunitária mesmo, aquela coisa de redistribuição do poder. Isso acontece aqui no Brasil também. E no mapa do Brasil, o mapa do... o Poder Judiciário, o Poder Executivo tem muita evidência, mas o que eu acho que é principal é a gente focar no povo também, né? Porque nem sempre o que é bom para os políticos, para as instituições, acaba sendo bom para o povo também. Então, de certa forma, eu acho que o que a gente melhor pode focar é na organização de coletivos, comunidades, atuação política, mudar os nossos paradigmas, a gente mudar a nossa cultura enquanto sociedade, não ficar esperando que vai vir, sei lá, um herói ou outro nos salvar, porque isso não vai acontecer, e a gente também ficar esperando só a hora de votar para exercer a democracia, isso já nem é muito democrático isso também, né? Então, acho que coisas importantes estão para mudar, e eu espero que seja a favor da gente e do povo, e que melhore a situação. Por fim, dos trânsitos, assim, de como eles afetam a nossa vida também, porque a astrologia, claro. a astrologia tem uma sabedoria antiga, e falar isso também, que a astrologia ela é muito mais do que os signos, ela é muito mais do que os memes. Eu amo os memes, eu amo toda a parte lúdica e divertida da minha drag astrológica, mas a astrologia ela tem um conhecimento milenar, e às vezes a gente pode, enfim, às vezes a gente sair um pouco dessa coisa de querer inovar e de esquecer o passado, a gente resgatar as nossas raízes, as nossas bases, da gente entender a nossa história, de se voltar para uma sabedoria de outros povos também. Acho que os povos originários, né, o Ailton Krenak, enfim, tem muito o que ensinar para a gente, e o que a astrologia tem para nos dizer sobre esse momento, que eu acho que é mais significante, assim, significativo, e que me ajudou também, que tem me ajudado a passar na minha vida pessoal, é muito quanto esse momento é um momento de interiorização, é um momento de reflexão profunda, é um momento de dar uma pausa, de não se cobrar muito e de repensar as prioridades, de mudar de ideia. Mudar de ideia é ótimo, de, enfim, testar algo diferente ou de aprofundar os nossos compromissos, as nossas escolhas, mas, sem dúvida, é um período muito mais de refletir e de se interiorizar do que, enfim, de ficar ansiosa ou deixar o medo dominar também, porque a única coisa certa na vida é a mudança, né? Inclusive a gente que tem, infelizmente, o que é para ser um direito acaba sendo só um privilégio, mas a gente que tem essa possibilidade de ficar em casa, querendo ou não, é também uma oportunidade da gente saber como a gente está usando o nosso poder e o que a gente pode... Enfim, coisas que a gente também tem que sacrificar, da gente se comprometer, coisas que a gente também tem que abrir mão, e a gente não pensar só nos nossos iguais,
e pensar em quem é muito diferente, está muito distante de nós e, por exemplo, não está podendo fazer quarentena. Enfim, é uma questão de... E eu acho que 2020, final de 2020, 2021, até 2023, no mínimo, vai ser muito sobre isso, o poder da solidariedade e do senso de comunidade, mas não de um jeito totalitário, de querer que todo mundo pense igual e seja, enfim, dentro do correto, do que se diz que é correto, mas um senso de, inclusive, irmandade, mesmo com quem pensa diferente.